Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a quarta lição com o título Deus é Triuno. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pastor Valber. Eu, pastor Nando Jackson. Pastor Valber é o pastor que coordena ali a área 42. Isso, cooperando com o nosso pastor. Cooperando ali na área 42, a área de... Caxangá Integração, Congregação Polo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é nosso, pastor. Também conosco o evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, veremos que embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas presentes no Apocalipse. Desta forma, sabemos que esta doutrina não é irrelevante. Pastor Valber, por favor, o senhor poderia ler o texto áureo para nós? Pois não, pastor. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, a verdade prática diz que desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos são 3. O primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, capítulo 3, versículos 15 ao 17, capítulo 28, versículos 19 e 20. Acompanhe conosco. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título Deus é Triuno. Semana passada estivemos estudando a lição de número 3, que teve como título A Encarnação do Verbo. E naquela lição nós pudemos aprender, no primeiro tópico, sobre as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Aprendemos sobre o docetismo, quem foram os principais líderes desta heresia no primeiro século. Aprendemos no segundo tópico a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, que na verdade foi a refutação a este pensamento contrário às Escrituras, e concluímos aprendendo sobre como essas crenças se revelam hoje, mostrando que essas crenças, embora reveladas na linha histórica, embora tenham existido lá no primeiro século, o seu pensamento continua viajando ao longo da história e hoje nós temos versões contemporâneas destas heresias. E nós concluímos a lição aprendendo a refutar tais pensamentos. A lição de hoje
tem como título Deus é Triuno, e nós vamos aprender e relembrar sobre a doutrina da Trindade. Esta doutrina, aliás, que junto à cristologia é uma das doutrinas mais atacadas por aqueles que fazem oposição à fé cristã. É uma doutrina que os que fazem oposição à fé escarnecem, zombam e nos acusam até de politeístas, porque acreditamos em 3 deuses. É fato que, embora esse trimestre estejamos falando sobre apologética, e o conceito de apologética seja mostrar argumentos a partir da razão, que a fé cristã ela não é só real no sentido de que nós experimentamos por meio de uma experiência pessoal, de uma experiência mística, mas a fé cristã também ela é histórica, porque os fundamentos da nossa fé, elas podem ser sim, o fundamento ele pode ser sim demonstrado na história e no próprio contexto da Bíblia Sagrada, na própria Bíblia Sagrada. Então é importante destacar de que duas doutrinas, e nós já comentamos aqui em outros programas, duas doutrinas são que nós temos na fé cristã, que são doutrinas que são difíceis à luz da razão, à luz da compreensão natural, da filosofia natural compreender, que é a encarnação de Cristo, que foi a lição que nós estudamos semana passada, e também entender a lição de hoje, o tema de hoje, que é a doutrina da Trindade. Mas nós vamos mostrar aqui que ainda que ela não seja plenamente entendida no seu sentido absoluto da palavra, mas ela não é irracional. Embora seja suprarracional, ela não é irracional. E tudo isso nós comentaremos agora no programa da Escola Dominical. Pastor Valber, Deus é triuno. É fato que quando nós nos deparamos com a história da igreja, nós vemos que esta doutrina ela sempre foi discutida, distorcida, muitos movimentos, e nós vamos ver daqui a pouco, em nome de manter uma fé monoteísta no seu sentido extremado, acabaram rejeitando completamente esta ideia da revelação do Novo Testamento. E uma coisa que eu queria já iniciar a nossa lição, antes de irmos para o primeiro tópico, nós temos aqui a introdução da nossa lição, que eu gostei muito, a maneira como foi redigida pelo pastor Ezequias, que ele diz o seguinte: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. O que eu achei fantástico, que o pastor trouxe aqui, é o seguinte, que é que ele disse, olha, essa doutrina sempre foi ponto pacífico para a igreja. Pois não. A igreja, a gente não vê no Novo Testamento, em nenhum momento a igreja tentando explicar, tentando discutir sobre essa doutrina. Aliás, a única discussão sobre um ponto teológico que foi levado ao Concílio de Jerusalém foi justamente o problema que nós estudamos sobre os judaizantes, né, que era o acréscimo à fé cristã, se os gentios deveriam se submeter aos ditames judaicos para terem fé, para poderem ser salvos e tal. Esse foi o único ponto teológico, e aí tem um sentido soteriológico, o único ponto teológico levado em concílio. Nos demais, nós vemos perfeitamente de que era um ponto pacífico no meio da igreja, a igreja entendia, a igreja compreendia, e quando tinha alguma dúvida, eles tinham ali os apóstolos para responder, para orientar. E o pastor deixa claro de que isso para a igreja do primeiro século, pelo menos os 2 primeiros séculos, início dos primeiros séculos,
primeiro século e início do segundo século. Não era um ponto problemático ali. Na verdade, à medida que os séculos foram passando e surgiram distorções da doutrina, foi que houve uma reformulação teológica. Aí eu cito o autor, tem um autor, o livro de História da Teologia, Roger Olson, que ele chega a dizer assim, que a história da teologia não começou do começo, que é justamente a partir do século II, com a ausência dos apóstolos, aí, e o aparecimento dessas heresias é que, de fato, a história da teologia, ela encontra o seu berço. Exatamente, pastor. O que a gente pode fazer, inicialmente eu queria fazer como consideração inicial, era conceituar a Trindade. Não é? E o que acontece? O nosso Deus é Deus diferente de nós, superior a nós, acima de nós. Enquanto eu sou uma pessoa dotada de corpo, alma e espírito, o nosso Deus é 3 pessoas. Ou seja, ele é uno quanto à essência e ele é trino quanto à personalidade. Por isso que ele é triuno, porque ao mesmo tempo que ele é uno, ele é trino. Ora, Deus é diferente de nós. Ele está numa categoria de existência acima de nós. Então, nós, para compreendermos na totalidade essa realidade, teríamos que saltar da categoria de existência de humano para divino. Isso nunca vai acontecer. Portanto, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é uno quanto à essência, e nessa essência coexistem desde a eternidade 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é maior do que o Pai e do que o Filho. A Bíblia nos dá elementos suficientes para crermos claramente, seguramente nessa verdade. Isso aí é ponto pacífico. A Bíblia nos dá informações suficientes do Antigo ao Novo Testamento para crermos que o nosso Deus é assim. Agora, uma coisa é a Bíblia nos dar elementos suficientes para crermos que a Trindade é uma verdade irrefutável, não é? Incontestável. Outra coisa é nós conseguirmos compreender na totalidade o funcionamento da Trindade. Então, é o que o senhor disse. Não é? As heresias foram surgindo, muitos por não compreenderem essa realidade, por não reconhecerem essa realidade, começaram a contestar essa realidade. Mas o nosso Deus é trino, uno quanto à essência, trino quanto à personalidade. E essa realidade está claramente esboçada nas Escrituras Sagradas, embora sendo suprarracional, não seja irracional. Só quem pode compreender o funcionamento interno da Trindade, vamos usar o termo, o relacionamento intratrinitariano, é o próprio Deus. É o que Paulo disse, olha, ninguém conhece as profundezas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. De forma que ninguém consegue penetrar as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Embora nós não compreenderemos na sua totalidade o funcionamento da Trindade, a Bíblia nos dá elementos claros, inequívocos, de que o nosso Deus existe em Trindade. E a gente vai trabalhar isso ao longo do programa, né, trazendo uma farta fundamentação bíblica, e essa farta fundamentação bíblica, entendo eu, que é suficiente para refutar todo e qualquer tipo de heresia, desde as primordiais até as mais sofisticadas. Uma vez que nós comprovarmos à luz da Bíblia que o nosso Deus existe em Trindade, é em Trindade, então toda e qualquer heresia cairá por terra. Evangelista Alessandro, é importante que o professor, nós vemos aí que a lição ela está recheada aí de versículos bíblicos, importante que o professor neste momento ele possa se preparar, ler cada texto, embora claro que com o tempo que se tem sala de aula não se dê para fazer uma exposição maior de versículo por versículo, lendo, explicando, mas pelo menos que ele tenha conhecimento do conteúdo de todas as referências citadas na lição desta semana. Perfeito, pastor. Essa sua fala, ela está de alguma maneira interligada com o que o pastor Valber acabou de dizer aqui. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Então, se ela é bíblica, ela está nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Evidentemente que no Antigo Testamento essa doutrina está de forma mais implícita. Isso. Já no Novo ela está de forma explicitada, mais aberta, mais ampla, não é?
Mas eu acredito, pastor, que desde Gênesis, né, o professor já pode, aí a lição está com vários textos, como o pastor Valber mesmo falou, vários textos que aludem à manifestação dessas três pessoas da Trindade, desde os primeiros capítulos e versículos da Bíblia, né? O primeiro versículo já é uma alusão à manifestação dessas três pessoas agindo na criação. Então aí perpassa todos os livros do Antigo Testamento com diversas referências, texto de Deuteronômio, de Isaías, de Ezequiel e tantos outros textos, chegando até o Novo Testamento, nos primeiros versículos já do Novo Testamento, né? Quando nós vamos ver a anunciação, por exemplo, da encarnação do Verbo. Nós falamos disso a semana passada. A gente vai ver o anjo Gabriel chegando para Maria dizendo, olha, Deus, Pai, enviou o seu Espírito Santo para colocar no teu ventre um santo que há de nascer. Só na anunciação de Jesus já está as três pessoas ali manifestadas, né? Vai para o batismo, continua e aí afora. Então, pastor, olha, como foi dito aqui pelos senhores, só as referências bíblicas elas já são suficientes até demais de dar uma aula excelentíssima sobre essa doutrina maravilhosa que, como foi dito aqui, é uma doutrina bíblica. Então, de fato, como o senhor falou, acredito que se explorar esses textos bíblicos, a aula será riquíssima e vedará toda e qualquer possibilidade de heresia, como disse o pastor Valber. Vamos para a próxima tela, por favor. Nós temos aí a tela, irmão Jonas, do mapa mental. O professor pode até se debruçar sobre esta tela para planejar sua aula, né? Quanto tempo ele vai gastar em cada tópico, qual o tópico que ele precisa ter mais tempo, né? Em qual tópico ele pode apenas ter um tempo menor, não quer dizer que ele vai pular o tópico. Que é importante, se ela é construída, se a lição é construída desta forma e os subtópicos são distribuídos na forma como estão, então isso mostra de que há todo um planejamento pedagógico que tem como finalidade, ao término desta lição, o aluno ter absorvido aquilo que nós vamos falar daqui a pouco, que são os 3 objetivos da lição. Com certeza, pastor. A forma como a lição ela está distribuída, ela permite também ao professor uma flexibilidade dele trabalhar aqueles tópicos que realmente se destacam mais. Por exemplo, o primeiro tópico da lição, que aparece nesse mapa mental, observe que a temática é Trindade, que aparece ali do lado. Primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O professor deve ter muito cuidado e observar essas palavras que são tão importantes. Santíssima Trindade. Como é que isso vai ser trabalhado no primeiro tópico? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, acho que o professor deve se dedicar bastante a isso aí. Evidências no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Tem uma série de versículos bíblicos que são excelentes para o professor trabalhar em sala de aula. Ele pode até dedicar um tempo maior justamente a esse primeiro tópico. Já o segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade, será apresentado o unicismo e depois ele vai falar sobre a verdade bíblica. E por último, o unicismo, uma heresia antiga na atualidade, que seria na verdade a aplicação da lição. Ele vai falar sobre o problema, vai ter uma reflexão bíblica dos problemas acerca do unicismo e a posição oficial. Concernente ao unicismo, é bom deixar claro que aquele ponto que fala sobre o problema, o professor, se puder, dar uma atenção especial muito grande, porque o pastor Ezequiel Soares traz um alerta muito grande sobre a questão do unicismo que pode interferir na salvação de uma pessoa. Ele respalda isso do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Então é assim que a lição está distribuída, ela está organizada dessa forma e, preferencialmente, é claro, o professor dá muita ênfase aos textos bíblicos. É interessante, pastor Nadiago, se me permita, companheiros, que nesse mapa mental, o primeiro ponto ali está demonstrar, não é? Demonstrar como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Essa linguagem demonstrar é uma linguagem das ciências exatas. Quando se faz uma demonstração de uma fórmula matemática e se chega à conclusão, essa conclusão é irrefutável, não é? É inelutável, é certeza absoluta. Então, o que esse mapa mental está dizendo é que é possível demonstrar de maneira sistemática e de maneira irrefutável a doutrina da Trindade, claro, se utilizando da Bíblia Sagrada. Então é possível, como disse o professor Alessandro, do Antigo ao Novo Testamento, esboçar essa doutrina de tal maneira que ninguém consiga refutá-la ou desdizê-la, né? Vamos para o próximo tópico.
Nós temos aí os objetivos que o professor deve atentar, né, irmão Jonas? Os objetivos da lição, o professor deve atentar isso com muito cuidado. Cada objetivo, na verdade, faz referência a um tópico específico da lição. Por exemplo, a palavra-chave que se destaca é a palavra trindade, a palavra-chave que estrutura toda a lição, mas nós temos as palavras dos objetivos que, por sinal, está em negrito todas elas. Demonstrar como a Bíblia apresenta a trindade. A questão da palavra demonstrar foi colocada estrategicamente, como o pastor Val já tem mencionado, que a ideia de demonstrar biblicamente que a trindade ela é real dentro das escrituras sagradas. A palavra demonstrar realmente provém da linguagem matemática. Indicar as principais heresias sobre a doutrina bíblica da trindade. Observe que o termo indicar não significa que a pessoa vai estudar a fundo, porque tem muita coisa curiosa nesse período aí do primeiro, segundo e terceiro século. Mas a palavra está dizendo indique. Por quê? Porque a gente tem que se deter mais nas questões de caráter bíblico. E, por último, explicar. Aí sim exige não somente uma demonstração, mas uma explicação de que o unicismo, na atualidade, que é uma heresia antiga, ela está com roupagem nova em hinos, em filme, em apresentações, numa linguagem mais suave, até mesmo em algumas pregações, mas causa um mal terrível, comprometendo até a salvação das pessoas. Interessante que aí ele está no primeiro tópico, fazendo a apresentação da doutrina, tanto Antigo e Novo Testamento. No segundo tópico, ele está apresentando a heresia no seu sentido histórico. E no terceiro tópico, ele está apresentando a heresia no seu sentido contemporâneo, bem como com sua respectiva refutação. Então, é nessa lógica que o professor precisa compreender. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, nesta tela, nós temos como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Segundo, evidência no Antigo Testamento. E terceiro subtópico, revelada no Novo Testamento. Então vamos para a próxima tela, por favor, para explicar esses três tópicos. E aí nós temos, pastor Valber, o conceito bíblico da Trindade. Pois não. E aí nós temos esses dois subtópicos aí que eu queria que o senhor pudesse comentar, por favor. Pois não, pastor. Nós temos aí conceito bíblico da Trindade. E aí, em primeiro lugar, ele diz que a Trindade não contradiz a unidade de Deus. As Escrituras ensinam que Deus é um. Está aí as referências bíblicas, Deuteronômio e em Isaías também. E é claro, em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai explicar, vai esboçar que Deus é uno, de forma, é um só Deus, é monoteísmo. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta, não é uma unidade simples, não é? E aí tem dois termos no hebraico, que são utilizados, e o termo hebraico que é usado ali em Deuteronômio capítulo 6 não é Yahid, que é uma unidade simples, um de um só. É uma unidade composta, Errad, não é? Então, é uma unidade composta de três pessoas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, em segundo lugar, ele deixa claro aí, não é invenção humana. Uma das objeções à doutrina da Trindade é que teria sido produzida pela mente humana, que é de origem pagã e foi imposta por um imperador pagão, no caso Constantino, no Concílio de Nicéia em 325. Então, a Trindade não contradiz a unidade é em Trindade, e a gente vai ver isso à luz da Bíblia, e ela não é uma invenção humana, pastor, pelo simples fato de não caber na mente humana. Então, é impossível a mente humana ter a capacidade de elaborar uma doutrina como a doutrina da Trindade, uma realidade tão sublime, tão transcendente, tão excelsa como a doutrina da Trindade. E esse segundo argumento aí é muito fraco, porque, como já foi dito aqui, a própria Escritura demonstra Sim. essa doutrina sem nenhuma refutação, Exatamente. sem nenhum problema. Já foi dito aqui na introdução do programa de que isso era ponto pacífico entre os cristãos do primeiro século. Exato. Ora, se era um ponto pacífico entre os cristãos do primeiro século, não pode ter sido uma doutrina criada nem imposta por Constantino no Concílio de Nicéia. Embora que no Concílio de Nicéia tenha se discutido este assunto em decorrência daquilo que nós já mencionamos, de que à medida em que o cristianismo ia crescendo, se expandindo por todo o mundo, e os apóstolos
O último apóstolo a falecer, o quê? João, Sim. mais ou menos 96, 98 depois de Cristo. Então, nós não temos aí mais os apóstolos, você tem ali também os discípulos dos apóstolos que mantiveram a mesma linha, só que à medida que o tempo vai avançando, vai se distanciando e as heresias, os equívocos teológicos vão aparecendo e em decorrência disso, a igreja vai se posicionar, Isso. tem que se posicionar em relação a isso, sobre pontos filosóficos, sobretudo por conta da filosofia grega e tal, essas coisas todas. E aí nós temos os concílios que vão, na verdade, reconhecer aquilo que já estava posto nas Escrituras. Nós iríamos dar um rápido intervalo, não saia daí. Nós voltaremos comentando ainda o primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Não saia daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título Deus é Triuno. E no bloco anterior nós estávamos comentando o primeiro tópico e vamos ainda continuar comentando, que é o tópico que nós já falamos aqui, que é a demonstração desta doutrina e que o professor precisa, na fala do irmão Jonas, precisa enfatizar com mais ênfase esse tópico, porque é a demonstração da doutrina. Os outros tópicos, os outros dois tópicos, não que sejam menos importantes, mas estão situando historicamente as heresias ou a falta de compreensão desta doutrina na história, e o outro tópico, que é o terceiro, está trazendo uma visão contemporânea desta heresia nos dias de hoje e também trazendo a devida refutação. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí o que o senhor falou aqui, né? O termo hebraico, né? Ela é a doutrina da Trindade, ela não é irracional. Aí eu queria que o senhor comentasse esse tópico, por favor. Pois não, pastor. O conceito da unidade composta não é incoerente nas Escrituras, mesmo sendo dito que Deus é único, como está em Deuteronômio 6 e 4, né, que é o chamado Shema judaico, não é? A palavra único nesse texto vem do hebraico errad, que alude a uma unidade composta. E aí ele confirma isso com Gênesis capítulo 2, versículo número 24, quando os dois se tornam uma só carne, mas continuam sendo dois, não é? Se a unidade de Deus fosse absoluta, a palavra correta seria Yahid, a mesma usada em Gênesis capítulo 22, versículo 2, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque, o teu único filho, ou seja, é um de um só, uma unidade simples. Sobre a possibilidade de entendermos a doutrina da Trindade, Gruden afirma o seguinte: não é correto dizer que não podemos de forma alguma entender a doutrina da Trindade. Certamente podemos compreender e saber que Deus é três pessoas, que cada uma delas é plenamente Deus e que há somente um Deus. Podemos saber essas coisas porque a Bíblia as ensina. O que nós dissemos no início, não é? É que nós não conseguimos compreender na totalidade, na plenitude, a doutrina da Trindade, mas nós conseguimos sim compreender a doutrina da Trindade e conseguimos sim dizer que Deus é uno quanto à essência e trino quanto à personalidade, pastor. Porque, como já pontuamos, né, são duas as doutrinas mais complexas da fé cristã. Pois não. Que é a doutrina da encarnação, que nós estudamos semana passada, e a doutrina da Trindade. Ambas não são doutrinas irracionais, embora que, dada por revelação, não compreendemos no seu sentido pleno, porque se fôssemos entendê-las no sentido pleno, ou Deus não era Deus, era homem, porque um homem entende outro homem, Sim. ou nós não seríamos homens, seríamos deuses, porque estaríamos no mesmo status de divindade. Entretanto, embora que ela não seja irracional, ela, como já foi dito aqui, ela é supra-racional. Tem o autor, pastor Valber e irmãos, Norman Geisler. Sim. Ele diz assim, eu achei interessante naquela enciclopédia da apologética dele, ele diz assim,
de que ela, embora não seja racional, porque a fonte dela não é a razão, é revelação, mas ela disse assim, ela pode ser demonstrada matematicamente sem nenhum problema. Ele disse, algumas pessoas criticam, dizem assim, como ela é irracional, porque ela não pode ser demonstrada, porque seria 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, se 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, então são três deuses. Ele disse, não, a lógica matemática para esse conceito não é esse. São 3 unidades, só que multiplicadas. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, ele mostra que até matematicamente não é contraditório a doutrina da Trindade. Aí ele disse, geometricamente também não é contraditório a doutrina da Trindade, e ele usa até o triângulo. Né? Equilátero, né? Isso. 3 lados iguais. 3 lados iguais, né, que estão ali, claro que todas estas demonstrações são demonstrações falhas com relação à explicação desta doutrina, mas o que nós queremos apresentar aqui é que mesmo sendo falhas, elas podem ser justamente representações, ainda que rudimentares, representações desta doutrina, mostrando que ela não é irracional. Algumas pessoas, para tentar tornar esta doutrina um pouco mais didática, aí dizem assim, olha, a doutrina da Trindade é como a água, os 3 estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Ok, excelente tentativa, mas a água não tem personalidade. Claro. A água não tem personalidade. Aí dizem, não, é como o ser humano, corpo, alma e espírito, só que o ser humano é um só. E aí nós temos, se constitui de uma só pessoa. Uma só pessoa. E aí nós temos 3 pessoas. Por mais elementos do mundo físico que utilizemos para explicar este mistério, mas ainda assim serão rudimentares, porque para poder representar de maneira perfeita esse conceito no mundo físico, teria que entrar o elemento personalidade. E a gente não tem, no mundo físico, nenhuma representação que possa descrever de maneira completa. Porque Deus é uma realidade sui generis. Né? Isso. Só existe ele como ele, né? Pronto. Então não tem como. Mas existem, vamos dizer assim, evangelista Alessandro, aproximações. Perfeito. E essas aproximações, elas são boas para mostrar de que, para reforçar esse argumento de que não é irracional crer na doutrina da Trindade. Perfeito, pastor. Enquanto o senhor estava fazendo a sua arguição aqui, me veio na mente uma outra coisa, é que se Deus, ele é supra, ele é soberano, ele é eterno, não existe nada que o explique, porque tudo abaixo de Deus é limitado. Perfeito. Não tem como utilizarmos nenhum exemplo. Quando o senhor falou, por exemplo, da questão da água, que a água pode estar em 3 formas diferentes, mas sempre será água, o senhor disse, não tem como utilizar porque a água não tem uma personalidade. Perfeito. Mas, além disso, pastor, poderíamos acrescentar de que esse elemento da água aí não consegue explicar a Trindade, além da questão da personalidade, é pela questão também da substância. Porque a Trindade, os 3, ou as 3 pessoas, elas são idênticas em sua substância. A água vai estar, substancialmente falando, de uma forma gasosa, de uma forma líquida e de uma forma sólida. Quebra a doutrina da Trindade. A questão, por exemplo, da fórmula matemática que o senhor falou, que o Gasley apresenta, corretíssimo, mas ela só vai ser próxima à doutrina da Trindade se for em uma multiplicação, se for em uma fórmula matemática, que é a multiplicação. Se for para adição ou para a divisão, não dá. Então, não se encaixa, mas se aproxima racionalmente falando, né? Tem uma expressão que está na declaração de fé, pastor, que eu acho que se encaixa nesse momento do nosso conversar aqui. É na página 221, onde a declaração de fé cita o credo de Atanásio, né, um grande defensor da fé cristã, e ele diz assim, na página 21, o credo dele é dividido em 44 artigos, mas o artigo de número 2, a partir do versículo, o artigo 1º,
todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada pessoa guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza que perecer para sempre. Aí ele continua. A fé cristã é esta. Qual é a fé que devemos se guardar? Que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito é toda uma só. Glória é igual e majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Concluo com o último artigo aqui, que é o 11º, que diz assim: no entanto, não são 3 eternos, mas apenas um eterno. E aí ele continua com uma exposição maravilhosa, né? Então, racionalmente, se a gente for procurar um símbolo, uma fórmula que explique isso, não vai ter com perfeição, mas como foi dito pelo pastor Valber e pelo senhor, sim, se aproxima, e os textos bíblicos que serão apresentados vai sim trazer essa clareza. Vamos para o próximo tópico. E aí a Santíssima Trindade no Antigo Testamento, já foi falado aqui, já na criação, né? Estava presente na criação, na aparição do anjo do Senhor, na expectativa messiânica. Vamos para a próxima tela. A Santíssima Trindade, agora no Novo Testamento, no batismo e ministério de Jesus. Evangelista Alessandro, há um pensamento, uma doutrina heterodoxa que dizia o seguinte, que Jesus era um homem natural e foi justamente no batismo que ele acabou recebendo essa divindade, pela presença do Espírito Santo. Uhum. E a gente percebe, ao contrário disso, que o batismo, ali, quando Jesus está sendo batizado, a gente percebe, ao contrário disso, de que João diz que aquela pomba aparece ali, que é a presença do Espírito Santo, para indicar a messianidade de Jesus, que, aliás, já era um ser divino, até porque o anjo já havia anunciado que o menino que haveria de nascer seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, desde o seu nascimento, ele já era Deus. É o Deus encarnado que nós estudamos semana passada. Mas, sobretudo aí nesse texto aí do batismo, é irrefutável a demonstração clara de que são 3 pessoas. Você tem aí Jesus sendo batizado, você tem o Espírito Santo descendo sobre ele e você tem a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me compraz. Então, não tem como argumentar diferente que seja uma única pessoa que ora se veste com a roupa do Pai, depois se veste em outro momento com a roupa de filho e depois se veste com a roupa de Espírito Santo. Perfeito, pastor. Quando a gente olha para as Escrituras, como já foi dito aqui, só alguém de forma maliciosa e de uma maneira astuciosa, maldosa, que queira negar a doutrina da Trindade, vai fazer esses malabarismos aí teológicos para negar isso aqui. Como o senhor bem falou, no momento do batismo aparece de forma claríssima 3 distintas pessoas. E se fosse uma pessoa só, ela não poderia fazer 3 papéis simultâneos, como dizem os unicistas, por exemplo, que será comentado mais à frente dessa lição. Ou os modalistas, que é um outro termo que estudamos a semana passada, né? De que é uma pessoa que se apresenta de 3 modos diferentes. É como se fosse um ator que em um determinado momento participa de um filme e ele apresenta-se ali como o vilão do filme. Aquele mesmo ator, em outro filme, em outra ocasião, se apresenta como um mocinho. E em terceiro, como uma vítima, né? Digamos assim. Para que isso aconteça, tem que ser em cenas diferentes. É isso? Quando nós olhamos para o batismo, a cena é uma só. Então não tem como ter uma pessoa fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Tem que ser pessoas diferentes.
A questão, por exemplo, que o pastor Nadir Jacques falou aqui, que o senhor falou, pastor, do nascimento, que foi iniciada a nossa fala aqui, reforça ainda mais essa ideia. Quando Maria recebe a presença de Gabriel e ela diz, olha, Gabriel diz a Maria, o Espírito Santo vai descer sobre você e o ser que há de ser gerado dentro de você, ele é santo também. São duas pessoas sendo claramente distribuídas na narrativa histórica. Então, alguém olhar para aquilo, pastor, e tentar driblar a lógica textual, gramatical, até contextual, é apelar demais. É óbvio, como já dissemos aqui, que no Antigo Testamento, essas pessoas estão implícitas, desçamos e confundamos, não é? O texto Elohim, que está lá no texto hebraico, não é? Exatamente lá no texto de Gênesis 1:1, ela está implícita, mas desçamos, façamos, confundamos. A forma plural que aparece aí o verbo indica mais de uma pessoa. Então, seria, como eu já falei, pastor, torcer demais o texto, sem falar em outros momentos que nós vamos apresentar aqui no decorrer da lição, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem. Como, por exemplo, Jesus no capítulo 14 de João disse, olha, eu vou para o Pai. Ele não poderia ir para ele mesmo, se o Pai fosse ele e ele fosse o Pai. Eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Virá outro, e esse outro, a expressão ali, halos, não é? É idêntico a mim. E mais à frente ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se é um igual a ele, é igual a ele e igual ao Pai. E depois ele diz, este que virá, que é o Espírito Santo, estará com vocês e habitará em vocês. 5 versículos após, ele diz assim, e aqueles que amarem a minha palavra e obedecerem os meus mandamentos, eu e o Pai, mais 2 pessoas distintas daquele que já chegou, viremos e faremos morada em vocês. Ou seja, em João 14, ele apresenta 3 pessoas diferentes que estarão agindo em momentos diferentes. Então, negar isso, pastor, sinceramente, é ser desonesto com o texto sagrado. E o senhor falou aí sobre o Antigo Testamento, né? Sobre desçamos e confundamos, né? Façamos o homem. Aí você tem aqueles, irmão Jonas, aqueles defensores, né? Ou os judeus que, de repente, quando se deparam com esse texto, porque eles também dizem que nós somos politeístas, dizem, não, esse plural é um plural majestático. Isso não quer dizer que haja várias pessoas, mas é um plural majestático. Só que o próprio termo que foi usado aqui, lá no Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, o Echad já mostra que é um plural, que é uma unidade composta. E aí, a doutrina ela vai estar de maneira mais explícita no Novo Testamento, sim, porque o Espírito Santo interpreta o antigo no novo. Sim. O novo clareia aquilo que estava lá delimitado, revelado no Antigo Testamento. Como já dizia até Agostinho, né, que o novo está oculto no antigo e o antigo está revelado no novo. Vamos chamar a próxima tela, por favor. Então, irmão Jonas, nós temos aí a Santíssima Trindade na ascensão de Jesus. Aí nós temos na fórmula batismal, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos aí as 3 pessoas da Trindade na fórmula batismal. Eu vou usar a fala do pastor Ezequiel Soares, que ele diz o seguinte, para uma pessoa acreditar no unicismo, ele vai precisar de outros textos fora das Escrituras Sagradas, porque a Trindade ela é clara nas Escrituras Sagradas. Quando a gente olha esse texto, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, mostrando que são 3 pessoas distintas. Existem também outros textos bíblicos, como no primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 6, que mostra, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, por sinal a corrigida, ou melhor, com todas as versões colocaram em letra maiúscula, ora, há diversidade de dons, mas
o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, outra pessoa, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, mostra claramente o Espírito, o Filho e Deus não são três pessoas distintas na mesma divindade. Não tem como fazer uma mistura disso aí e dizer que é simplesmente máscara ou apresentações. E já que a gente está falando aqui na fórmula batismal, existe até os que argumentam, né, com alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo assim, e que não, olha, a Bíblia fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós temos textos, por exemplo, como Atos 2:38, que fala em nome de Jesus Cristo, Atos 8:16 e 19:15, que fala em nome do Senhor Jesus, e Atos 10:48, que diz em nome do Senhor. Então, aí, a partir disso, é assim, não, foi a igreja que inventou essa questão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, que a fala aí é de Jesus. Primeiro. Aqui é a fórmula batismal. E aí, pastor, como harmonizar isso? Mas o texto não diz assim? Sim, mas nós temos a nossa declaração de fé, ela responde muito bem isso na página de número 128, onde tem a fórmula batismal, tópico 2, e diz assim, a ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida. Sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus, Atos 8:16 e 19:5, e em nome do Senhor, Atos 10:48, significa somente que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Mas a fórmula batismal, pastor Valber, é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não em nome do Pai, como se um pai tivesse um nome, em nome do Filho, como se o Filho tivesse outro nome, ou em nome do Espírito Santo, como se o Espírito Santo tivesse um outro nome. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pois é, pastor. Eu acho que a gente poderia resumir essa questão dizendo, olha, o batismo é em nome do Senhor Jesus, porque o batismo é conforme ordenado por Jesus. Agora, esse batismo ordenado por Jesus tem como fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que é simples, não é? A gente compreender isso, mas aqueles que negam a doutrina da Trindade, não é, dizem que nós fazemos o batismo de uma forma equivocada. Mas me permita, pastor, uma outra consideração sobre esse texto de Mateus 28:19, porque ele é o texto que diz respeito àquilo que a gente veio a chamar de grande comissão, para a evangelização das nações, porquanto o intento de Deus sempre foi salvar não apenas Israel, mas todas as nações. Esse é o maior desejo de Deus. E veja que a Trindade está envolvida na evangelização mundial no Novo Testamento. Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê um texto que pode ser estabelecido como um paralelo a este. Assim como a Trindade está na grande comissão no Novo Testamento para a evangelização das nações, a Trindade também está no Antigo Testamento para a evangelização das nações. E esse texto é o de Isaías, capítulo 6. Porque, como já foi dito aqui, é porque é tanta coisa, né, que a gente, para sintetizar, tem dificuldade. A doutrina da Trindade está esboçada no Antigo e no Novo Testamento. A revelação bíblica é progressiva. Então, a doutrina da Trindade está esboçada de uma maneira um pouco nebulosa, um pouco assim implícita no Antigo Testamento, mas está lá. Como o senhor já citou aqui, na criação. Pode ser que alguém sinta a falta, eu achei interessante que na tela que colocou, na criação, não é? Gênesis 1, versículos 1 e 2, aparece o Pai e aparece o Espírito Santo pairando. Alguém pode dizer, mas onde é que estava o Filho ali? Aí no mapa, no slide aqui, botou João capítulo 1, versículo 1 e 2. Quer dizer, à luz do contexto amplo da Bíblia, a gente vê que o Filho estava lá, criando todas as coisas. Não é? Então, desde a criação, a utilização dos plurais para se referir a si próprio, o anjo do Senhor, que também, não é? Eu acho que é bom a gente lembrar que esse anjo com A maiúsculo nas nossas versões se refere a uma teofania, a Cristo pré-encarnado. Pelas características que cercam esse anjo, a gente vê que não é um anjo criatura, as profecias messiânicas. E aqui, Isaías capítulo 6, quando os serafins, no capítulo 6, versículo 3, uma das passagens mais conhecidas da igreja,
né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Ele faz 3 vezes, né? A menção santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Alguém pode dizer: não, mas dentro da numerologia bíblica ele estava falando sobre a plenitude da santidade de Deus. Ora, mas no versículo 8 desse mesmo capítulo diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele usa o plural para se referir a si mesmo. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Deus estava em busca de um profeta para profetizar não apenas para Israel, mas também para as nações. E estava em busca de um profeta que representasse, né, que contasse com o respaldo dele enquanto trindade. Quem há de ir por nós? Então está aqui a trindade envolvida na profecia para as nações do Antigo Testamento. E aí, capítulo 28, versículo 19, está a trindade envolvida na grande comissão para as nações receberem o Evangelho de Cristo, pastor. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós vemos na vida da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, a Santíssima Trindade aparece operando ativamente desde os primeiros versículos, Atos 1, 1 e 2, desde os primeiros versículos, Atos 1 e 2. Neste livro encontramos a Trindade na proclamação do Evangelho, no testemunho eficaz da fé cristã, no chamamento de obreiros, no Concílio de Jerusalém, nas epístolas e no livro do Apocalipse. Então, nós temos aí a presença da Trindade, já foi falado aqui no Antigo Testamento, e a presença da Trindade de maneira mais explícita no Novo Testamento. Vale também pontuar que alguém pode dizer: mas por que essa doutrina ela não foi explicitada de maneira mais clara no Antigo Testamento? Justamente pelo fato de que o pastor Valber aqui bem mencionou de que a revelação de Deus ela foi dada de maneira progressiva. Deus foi se revelando progressivamente na história da humanidade, que nós chamamos da história da salvação. A história da salvação ela foi desenvolvida ao longo da experiência humana e na história humana. Observe que Gênesis capítulo 4 mostra já o primeiro sacrifício que está sendo oferecido ali por Caim e Abel, e nós vemos aí no Novo Testamento ainda a existência do mesmo sacrifício. Por quê? A revelação ela vai ser dada de maneira progressiva, e aí quando Cristo se revela, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é oferecido, e aí o véu se rasga de alto a baixo e não há mais sentido para aquele modo paliativo como Deus se revelava e mantinha a comunhão com o seu povo, que era o sistema sacrificial, porque Cristo é o cumprimento de toda a lei cerimonial. No próximo bloco nós comentaremos o segundo tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 4ª lição, que tem como título Deus é Triuno. E no bloco anterior nós concluímos o primeiro tópico de nossa lição, que como nós aqui apresentamos, é o tópico onde faz a demonstração da doutrina da Trindade, e agora nós vamos para o segundo tópico de nossa lição. Mas antes de comentarmos sobre o segundo tópico, queria apresentar aqui aos irmãos a doutrina da Trindade, desenvolvimento bíblico, histórico, do pastor, o livro pastor Valber Gustavo e Leonardo Gomes. Este livro é publicado pela editora Bereia, é um livro, livro editado pela editora Bereia. Esse livro foi tão bom, mas tão bom que se esgotou, não foi, pastor? Esgotou, pastor. Esgotou, e nós estamos orando aí por uma segunda edição que Sim. promete substanciar ainda mais o conteúdo do livro. Isso é uma obra simples, pastor, singela, que foi, na realidade, o trabalho de conclusão de curso lá na STEADEB, a monografia na STEADEB, tendo o senhor como professor Jonas, professor Alessandro, professor Alson também, que muito me ajudou. Então, assim, como diz o título, Doutrina da Trindade, desenvolvimento bíblico histórico. Nós começamos pela Bíblia,
Antigo Testamento, a Trindade esboçada lá, Novo Testamento, e depois a gente pega alguns dos pais da igreja que comentaram sobre a Trindade, terminando com Agostinho de Hipona, né, ali por volta do século V. Então, assim, a gente escreveu o suficiente, como dissemos, para entender que a Trindade é uma realidade bíblica irrefutável, incontestável, e para mostrar também que, à luz da própria história, se refletiu bastante sobre essa doutrina, não é? A doutrina da Trindade, desde as primeiras heresias, não é, que surgiram em relação a essa doutrina. Começa com aquelas heresias cristológicas, né, que já foram tratadas aqui, ainda serão tratadas ao longo desse trimestre, e depois evolui para heresias concernentes à Trindade. Então, é filho da Estiadebe. Filho da Estiadebe. A Estiadebe tem sido um centro de produção... Um celeiro, né? Um celeiro, né? Um centro de produção acadêmica, graças a Deus, tem abençoado a igreja, né? Temos aí o último livro, a última publicação da... Isso. Proto-Pentecoste, a gente já é tanto proto-Pentecoste que a gente escuta, proto-Pentecoste, mas graças a Deus, e estamos orando pela segunda edição. Pela segunda edição. Glória a Deus. A segunda edição, com certeza, é um material que tem abençoado a igreja e o próximo vai abençoar Em nome de Jesus. ainda mais. Amém. Vamos para o próximo tópico de nossa lição, o segundo tópico da lição, unicismo e a verdade bíblica. Evangelista, sobre esse primeiro subtópico, unicismo, o senhor dá uma visão panorâmica? Pois não, pastor. Unicismo, na realidade, é uma seita, né? Uma seita herética, que surge ali no início do cristianismo, entre o século II e o século III, que tenta apresentar não a presença de 3 pessoas, mas de uma só pessoa na Trindade. Por isso que o nome é unicismo. Inclusive, o pastor Ezequiel Soares trabalha isso de forma majestosa quando ele vai apresentar outros nomes que traz a mesma ideia, como, por exemplo, o monarquianismo, modalismo, o patripacionismo e o sabelianismo. Em outras palavras, esses termos aqui não são os mais importantes no momento, são questões históricas, mas todos eles vão tentar apresentar a Trindade como sendo um Deus, que até aí está correto, mas o problema é o seguinte, porque diz que não são 3 pessoas, mas uma só pessoa. E aqui, pastor, eu vou retornar à declaração de fé, o livro do pastor Valber também, que eu já li 2 vezes, viu, pastor? Pois não. Estou aguardando a próxima para ler a 3ª vez, que é excelente, que trata sobre esse assunto também. Mas aqui na declaração de fé, voltando ao credo atanasiano, né, ou de Atanásio, num artigo, pastor, de número 25, diz assim: nesta Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe nem primeiro nem último, nem maior nem menor. E aqui já vai refutar uma outra heresia, que é a heresia do hierarquismo ou subordinacionismo, mostrando que há graus de autoridades diferentes na Trindade. Isso é uma heresia. O Pai, o Filho e o Espírito são iguais em tudo, inclusive em autoridade, em essência, em poder, em glória. Já que o senhor falou do proto-Pentecoste, lá a gente declara em um parágrafo essa doutrina da pericorese, que inclusive o pastor Ezequiel Soares fala sobre isso também na página 47 do seu livro, quando ele faz uma citação aqui excelente, explicando que a pericorese é a igualdade entre as pessoas onde elas transitam uma na outra, que inclusive a capa do livro do pastor Valber alude à doutrina da pericorese. O senhor poderia mostrar novamente, pastor? Essas 3 imagens que foram utilizadas no decorrer do cristianismo histórico, não é? Aí Mostra, tem a imagem, né? Mostra aí tem capa. a imagem da mão, né? A capa. A capa, isso, aludindo à pessoa do Pai. Depois tem a imagem da pomba, que é uma alusão ao Espírito, e depois a cruz, que é uma alusão ao Filho, né? Que também, da cruz não, a cruz de espinhos, a coroa, né? A coroa de espinho aqui. Isso. Coroa de espinho, isso. A pomba e a mão. A mão, o Pai, isso. Coroa de espinho, Jesus, e a pomba, o Espírito Santo. E essa imagem, pastor, é uma imagem mais modernizada, por assim dizer, de uma imagem anterior a essa, que no lugar da coroa de espinho aparece um cordeiro. Mas é a mesma coisa, o cordeiro que foi morto, não é? Então, essa pericorese está aqui. Veja o que é que diz Atanásio aqui mais uma vez. Mas as 3 pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. Então, essa pluralidade já diz que não é uma pessoa só, é mais de uma. E ele diz assim, de sorte que, por meio de todas, Pai, Filho e Espírito Santo,
como foi dito acima, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Aí ele termina assim dizendo, portanto, veja como isso era sério no primeiro século da igreja, no segundo século em diante. Quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da Trindade. A igreja levava isso tão a sério, pastor, que negar a Trindade, ou seja, abraçar o unicismo, para a igreja dos primeiros implicações séculos. soteriológicas. Exatamente. Então, veja como isso é sério. Que, inclusive, o pastor Ezequiel Soares, ele cita isso aqui também na lição, quando ele faz referência aqui a vários textos. Como, por exemplo, ele diz que diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, embora não sejam eles mesmos, sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia, Jesus ao Pai, como outra pessoa, também nos seus discursos. E na oração sacerdotal, em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Isso. Então, isso aqui é muito bom. Então, a ideia do unicismo é negar as três pessoas, e a Bíblia apresenta essas três pessoas de forma distintas. A igreja cria nisso, e a igreja ainda defendia. Quem discordar disso compromete, inclusive, a sua salvação. O senhor citou o credo de Atanásio, que está na declaração de fé. Em nossa declaração de fé, e aí ressaltamos a importância da declaração de fé para o professor de escola dominical, quer dizer, não só o professor, mas o aluno da escola dominical ter a declaração de fé, estar atualizado com relação e familiarizado com relação àquilo que a sua igreja crê e professa. E o evangelista Alessandro citou na declaração de fé o credo de Atanásio. Isso. Mas tem um capítulo, que é o capítulo 3, que inclusive o pastor Ezequias cita na lição da escola dominical, capítulo 3 da declaração de fé, que tem como título Sobre a Trindade, e ele diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. E aí cita, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus, 1 Coríntios 8,6, mas Deus é um, Gálatas 3,20, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, Efésios 4:6. Então, a nossa declaração, ela reafirma a doutrina bíblica da Trindade, nós cremos perfeitamente, e é importante que o professor, o aluno, esteja familiarizado a fim de que não se confunda, ou seja, confundido por esses grupos heterodoxos que buscam distorcer o princípio bíblico. Vamos para a próxima tela, que vai falar sobre a verdade bíblica. E aqui nós temos, irmão Jonas, uma tabela que o professor pode printar, né? Temos aí, como foi dito aqui na declaração de fé, que tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito possuem atributos divinos, e aí está bem demonstrado aí nessa tabela, de maneira bem prática, bem didática, para que o professor, se desejar, apresentar em sala de aula. Com certeza, pastor. E a maioria desses versículos estão presentes na lição e também estão presentes no livro. O que é que essa tabela faz? Colocar de maneira visual e organiza esses atributos que são atributos incomunicáveis de Deus,
presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Olhando bem essa tabela, nós temos de um lado os atributos incomunicáveis e nós temos 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. A questão da eternidade, vamos começar por esse primeiro atributo. O Pai, ele é eterno, Salmo 90, verso 2, o Filho também é eterno, está lá, Colossenses capítulo 1, versículo 17. E o Espírito Santo de Deus, ele é eterno, Hebreus 9, versículo 14. O Pai, ele é onipotente, ali está a onipotência. O Filho também é. Mateus capítulo 28, versículo número 18, é um texto excelente. É dado ao Filho todo o poder no céu e na terra. O Espírito Santo, ele é poderoso também. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A onipresença de Deus, Jeremias capítulo 23 e 24, muito utilizado. Paralelamente a isso, a gente vê esse mesmo atributo também no Filho e esse mesmo atributo também no Espírito Santo, Salmo 139, versículo número 7. E a onisciência, primeiro livro de João, capítulo 5, versículo de número 20, o Filho também é onisciente, o Espírito Santo também é onisciente. Antes de ir para a questão de Criador, merece também atenção uma coisa. Para aqueles que advogam que a Trindade ela é irracional, e geralmente quem advoga isso são grupos heterodoxos, mas esses mesmos grupos acreditam na onisciência de Deus e na onipresença de Deus. Ou seja, Deus está presente em todo canto, em todo momento, em toda hora, em todo local. Quer dizer, como explicar isso racionalmente? Quer dizer, se você acredita que num Deus onisciente, de um Deus onipotente, num Deus criador, então logo a doutrina da Trindade também é possível você acreditar nela. Então não é irracional, em nenhum momento. Por outro, Criador, Gênesis 1:1, como já foi comentado aqui pelo evangelista e o pastor Valber, tem uma série de versículos. O Filho também é Criador, esse João capítulo 1, versículo 3, não dá tempo da gente ler todos os textos, mas só pontuando, tem vários textos bíblicos aqui, mas o capítulo 1, versículo 3 é muito importante do livro de João, que mostra o Filho como sendo Criador de todas as coisas, e também uma coisa que eu acho muito bonita no texto bíblico, o Espírito Santo de Deus também é Criador. Ou seja, os atributos, eternidade, onipotência, onisciência, estão presentes nas 3 pessoas da Trindade, como já foi dito aqui também. Não existe o Pai, não é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Pai, nem o Espírito Santo é maior do que os dois. E não existe diferença de atributos entre eles. Os atributos são na mesma qualidade, dimensão e potência, acima daquele que pode imaginar, mais presente nas 3 pessoas. Vamos para a próxima tela, é o último tópico de nossa lição. Nós temos unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Aí o tópico número 1, subtópico 1, o problema. Subtópico 2, uma reflexão bíblica. E o subtópico 3, a posição oficial. Pastor Valber, subtópico 1, o problema. Que problema é esse? É o problema do unicismo, né? É essa doutrina heterodoxa, não é? E a gente conheceu mais assim como heresia mesmo, né? E já foi maravilhosamente esboçada pelo evangelista Alessandro, professor Alessandro, que o unicismo diz que Deus é uma só pessoa, que se apresenta de 3 modos em diferentes momentos. Está errado. Mas não apenas o unicismo é uma heresia, como outros 2 conceitos também que estão aqui na Declaração de Fé, pastor. Me permita ler aqui, no capítulo 3 da Declaração de Fé sobre a Trindade, no subtópico 2, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Então, fora o unicismo, que é a tecla na qual o pastor Ezequiel mais bate nessa lição, nós temos ainda o unitarismo e o triteísmo. Negamos o unicismo, sabelianismo e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma mesma pessoa divina. Está descartado. Porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Também, negamos também o unitarismo. E o que é que o unitarismo propõe? Pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e também do Espírito Santo. Heresia. É um ensino absolutamente antibíblico. Já foi provado por A mais B aqui, com a farta fundamentação bíblica, de que cada uma das 3 pessoas divinas da Trindade são divinas, né? Ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo também, né? E por fim ele diz assim, também negamos o triteísmo, ou seja,
que existam 3 deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. E aí ele cita Marcos capítulo 12, versículo 32, há um só Deus e que não há outro além dele. Então, o problema do unicismo é justamente essa proposta absolutamente equivocada, antibíblica, de que Deus seria uma só pessoa, que se apresentaria de 3 modos diferentes a depender do momento da revelação. E aí, pastor, uma outra coisa, né, que ficou, eu acho que muito provada aqui, é que entre as 3 pessoas não há graus de hierarquia. Uhum. É verdade que a gente, para efeitos didáticos, se acostumou a dizer o quê? Primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. Isso não quer dizer que a segunda e a terceira são menores do que a primeira. Exato. Mas tão somente, entendo eu, que são as pessoas que vão se destacando ao longo da revelação bíblica. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem é que se destaca mais? Salienta-se mais? A pessoa do Pai, embora a Trindade esteja ali. Depois, em segundo lugar, nos Evangelhos, a pessoa do Filho. E depois, em terceiro lugar, no livro de Atos dos Apóstolos, a pessoa do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a primeira é maior do que a segunda, nem do que a terceira. Só quer dizer que a Bíblia dá destaque a cada uma delas em diferentes tempos da revelação bíblica. Mas elas, embora sejam distintas quanto à personalidade, são iguais, como diz aqui a declaração de fé, em glória, poder e majestade. E aí, pastor, para refutar toda e qualquer heresia, eu acho que aquela tabela que a gente acabou de ver aqui, não sei se é possível retornar com aquela tabela. Por gentileza. Pronto, olha, se o aluno, o professor, ele analisar essa tabela, estudar essa tabela, não é? Meditar em cada uma dessas referências bíblicas, ele está apto a refutar toda e qualquer heresia que se levante contra a doutrina da Trindade. Por quê? Porque uma vez demonstrado que a eternidade absoluta, não é? É um atributo exclusivo da divindade. Então, só Deus é eterno? É. Então, a Bíblia está dizendo ali em Colossenses 1:17 que o Filho é eterno. Então, se o Filho é eterno e só Deus é eterno, logo o Filho é Deus. Não é? Está ali, ó. Ele é antes de todas as coisas. Onipotência, não é? Se somente Deus é onipotente e está demonstrado aqui que o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente, então está demonstrada a doutrina da Trindade. Porque o Pai é incontestável. Não é? Quando a gente fala sobre a divindade do Pai, eu acho que todos os grupos, mesmo os heréticos, reconhecem a divindade do Pai. O problema está na divindade do Filho e do Espírito Santo. Mas essa tabela vai demonstrar de maneira muito didática, muito prática, muito clara, que os atributos exclusivos da divindade estão contidos em cada uma das 3 pessoas da Trindade. Então, uma vez estudada essa tabela, conhecendo a verdade, não é? É aquela velha história, né? A pessoa, aquele homem que era perito em distinguir notas falsas, né? Isso. Não é porque ele estudou a infinidade de notas falsas, é porque ele estudou a fundo a verdadeira. E aí, estudando a fundo a verdadeira, estava apto para discernir, para detectar as falsas. Então, estudando a fundo a Trindade, né, com a fundamentação bíblica, toda e qualquer heresia que se levante vai ligar a luz do alerta são. Não é isso que as Escrituras dizem. Ele vai estar apto para refutar toda e qualquer proposta heterodoxa. Eu estou falando de nota falsa, eu lembro de um documentário que eu assisti sobre como o FBI, o departamento do FBI, ele trabalha essa questão de notas falsas. Aí é justamente isso, né? A especialização da nota verdadeira. E o que eu achei interessante é que ele dizia assim, olha, essa nota aqui, ela veio de tal país e é produzida por tal cartel. Essa aqui veio de tal país e é produzida por tal cartel. Essa aqui, eu achei incrível. Ele disse, mas como é que você sabe disso? Ele disse, pelas investigações que a gente, que o departamento faz, a gente consegue detectar a origem. Então, mas como é que eles sabem que é falsa? Justamente porque se especializaram na nota verdadeira. E às vezes tem uma falsificação que é tão parecida que só uma pessoa que de fato está especializada na verdadeira é que consegue detectar. Aplicando isso à verdade bíblica é a mesma coisa. Quanto mais familiarizado eu estiver com as Escrituras, como o senhor falou aqui, essa questão da tabela, se o professor, se o aluno se debruçar sobre essa tabela, eu vou ler cada versículo desse e meditar um pouco, pelo menos por 5 minutos, 5 a 10 minutos, ele vai estar apto de fazer a refutação de toda e qualquer heresia que vá na contramão
que vá na contramão da doutrina bíblica da Trindade. Um dos argumentos muito fracos que algumas pessoas levantam contra a doutrina da Trindade é dizer que a palavra Trindade não existe na Bíblia. Sim. É claro, o termo foi forjado séculos depois, mas a verdade ela está revelada nas Escrituras, como, por exemplo, a doutrina, a teologia sistemática que nós falamos sobre a cristologia, doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, posteriormente, os cristãos começaram a se debruçar sobre essa situação e aí perceber, a partir da ótica do Novo Testamento, da lente hermenêutica do Novo Testamento, e que conseguiram enxergar a pessoa de Cristo no Antigo. Como é que nós podemos indicar de que Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 26, Gênesis 6 vai estar relacionado com a Trindade? Porque estamos olhando sobre a lente do Novo Testamento. Um judeu que não tem a revelação do Novo Testamento, ele está com os olhos vendados, ele não consegue perceber isso, e só à luz da revelação do Novo Testamento, do Espírito Santo, tirando a venda dos olhos e mostrando a pessoa de Cristo, é que tudo clareia. Vamos voltar à tela, aquela tela principal do terceiro tópico, e aí nós temos a posição oficial. Já foi citado aqui a declaração de fé, tanto o credo de Atanásio, lido pelo evangelista, como também lido por pastor Valber, também lido por mim, capítulo 3, sobre a Trindade. E qual foi a página que o senhor citou? É a página 221, pastor. 221, pronto. É importante o professor dê uma lida, dê uma visitada lá no credo de Atanásio, página 221 da nossa declaração de fé, que já é no anexo, né? Isso. Está no anexo. E o capítulo 3 da nossa declaração de fé também sobre a Trindade, dê uma lida, olhe os textos, estude o texto bíblico, faça uma exposição bíblica para o seu aluno, e para que seu aluno, quando terminar a sala, terminar a aula, possa sair mais edificado. Pastor Valber, nosso tempo já foi embora. Que lições ou orientações o senhor pode estar passando ao professor que estará abordando esta lição? Pois não, pastor. Rapidamente, deixar claro que essa questão do estudo da Trindade não é só uma questão de estudo teológico. Quando a gente compara a questão da Trindade com unicismo, unitarismo, triteísmo ou politeísmo, não estamos falando apenas de terminologias teológicas ou de discordâncias de conceitos secundários. Reconhecer a doutrina da Trindade é questão de vida ou morte do ponto de vista espiritual, salvação ou perdição. E eu concluo com João 17,3, que Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja a distinção das pessoas. Então, se não houver o reconhecimento dessas pessoas, então a salvação dessa pessoa estará em xeque. Não é? De maneira que é importante o aluno, o professor, os dirigentes estudarem a fundo, biblicamente, a doutrina da Trindade e esboçá-la para que isso traga segurança até de salvação. E João também 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, e depois ainda fala sobre o Espírito Santo. Então, evangelista Alessandro? Pois não, pastor. Eu penso que o mais importante nessa lição, claro, o contexto histórico é importante, precisamos saber, definir esses termos que no livro de apoio o pastor Ezequiel Soares traz aqui uma definição muito boa, mas eu acho que o mais importante é explorarmos o contexto bíblico das Escrituras, lermos os versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como foi dito aqui, se possível, pegar essa tabela, exercitar, lembrando que esse trabalho, essa tabela está disponível também no esboço que é realizado, construído, escrito pela Superintendência das Escolas Dominicais aqui no estado de Pernambuco. O professor pode imprimir e trazer até, de repente, um reforço a mais à lição. Eu acredito que fazendo isso vai ser de grande valia. Bom, Jonas. Professor da Escola Dominical, como é um assunto que exige bastante conhecimento bíblico, o interessante é seguir a linha dos irmãos. É justamente isso. Ler muito texto bíblico. E aquela tabela, pastor, que fala da eternidade,
onipotência, onisciência e Criador, esses atributos distribuídos em cada uma das pessoas da Trindade, é fundamental para o professor passar isso em sala de aula. Não se deter à polêmica, mas passar justamente o ensino verdadeiro bíblico-teológico. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu fazes. E te pedimos a tua bênção, Senhor, em continuação sobre o teu ungido, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, todo o teu santo ministério, cada direção de escola dominical, cada professor, cada aluno, que nesse domingo, Senhor, eles possam refletir, Senhor, estudar, meditar na tua santa palavra e nessa realidade excelsa de que tu, nosso Deus, és Pai, Filho e Espírito Santo, que todos eles possam compreender perfeitamente essa realidade e estarem devidamente protegidos e vacinados contra toda e qualquer heresia que se levante. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Abre os nossos entendimentos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o título Deus é Triuno. Na próxima semana veremos a 5ª lição com o tema Jesus é Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.